Papo de Caminhoneiro, esse programa é um oferecimento de Sempre Pará Caminhões, sua rota sem interrupções. Casa do Arlá, especialista em catalisadores, limpeza, manutenção e revitalização. Magi Seguros, proteção de quem entende de estrada. Pneu Store, a maior variedade na palma da sua mão. Teccom, os melhores estabilizadores de combustível do mercado. Marquiap, ganhe renda indicando soluções logísticas. MLV, a tecnologia que o seu veículo merece. TMD, saúde veicular, telemedicina para quem não pode parar. Está começando mais um Papo de Caminhoneiro. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Caminhoneiro, aqui na TV Caminhoneiro. E o meu convidado de hoje, ele tem mais de 16 anos de experiência no caminhão. E ele é considerado um dos caminhoneiros mais inteligentes da rodagem, com muito conteúdo para acrescentar para você, meu amigo caminhoneiro, minha amiga caminhoneira. E hoje não está só eu e ele aqui. Seja bem-vindo primeiramente, Elder ou Éder? Éder. Éder. Ou Elder, fique à vontade, mas a galera chama bastante de Elder. Elder, mas é Éder. É Éder. Éder Muito Pereira. bem. Seja bem-vindo aqui no Papo de Caminhoneiro, na TV Caminhoneiro. Eu que Uma agradeço. honra. Muito obrigado pelo convite. Conseguimos, Conseguimos, né? Conseguimos. Faz tempo que Tamo queríamos marcando marcar. há muito tempo e- e a gente gira esse Brasilzão e não consegue. Mas eu sempre falo, quando Deus prepara o momento, acontece. E esse cara Muito aí obrigado. do seu lado, E José Marcos Cast. José Marcos, a voz da manutenção aqui na TV Caminhoneiro. Seja bem-vindo. Você que sempre tá por aqui, né? Tô sempre por aqui. Tá já puxando meu tapete aqui nos bastidores. Os caras estão falando aqui, ó. Não. Deixa eu lá com a voz da manutenção, morou aqui no Papo de Caminhoneiro. E- Você conduz aqui muito bem, cada um na sua casa. E como tá lá na Voz da Manutenção, eu vi que ontem, sexta-feira, teve uma excelente entrevista, né? Sexta-feira passada, que foi o BJJ, o cara é do jiu-jitsu, não é? É. Não deu pra fazer muitas perguntas de provocação pra ele, não, que o cara é lutador de jiu-jitsu. Aí a gente grandão. fica meio assim. Falei, né? eu fiquei meio assim, né? Eu falei, aqui tem que ser as perguntas mais tranquilas e tal. Foi mais E- tranquilo. Quais as novidades no mundo da manutenção que você pode trazer pra gente aqui no do Papo de Caminhoneiro? Olha só, Mourão, tá cada vez mais em pauta aí um assunto de telemetria. Inclusive, vou fazer uma chamada já pro próximo programa, que vai vir um pessoal lá, especialista em telemetria. Só que a proposta de telemetria, a proposta de valor deles é diferente. A proposta de valor deles é com o motorista no centro. E vai falar sobre antecipação, sobre telemetria, sobre o comportamento do motorista, vídeos educativos com IA para o motorista. Ó, a frenagem ali foi brusca demais, você tem que trabalhar com mais antecipação. Vai ser um conteúdo muito legal. Eu acho até que o Helder pode contribuir com esses temas aí do como é importante a antecipação, frenagem no momento correto. Deve ter muita experiência de estrada para contribuir. Muita. E vai estar no próximo programa lá, viu, turma? O Éder tem muito conteúdo O nas Éder redes tem. sociais, né? Cara, Eu vejo que vários caminhoneiros ali compartilham o seu conteúdo. Parabéns, cara. Dá Não, pra eu ver que você é quero um cara bem... agradecer que muitos inteligente. comentários, né? Muitos comentários. E acrescentando do nosso amigo sobre a telemetria, a galera tem um grande medo de telemetria. A galera fala, eu escuto muito, principalmente a galera da rodagem mais antiga, fala, telemetria nada a ver, dá pra rodar sem telemetria. Não dá, hoje em dia não dá, porque você tem uma economia de diesel, economia de pneu, porque se você tem uma antecipação, igual você falou, você economiza na frenagem automaticamente, vamos freios e assim por adiante. Mas a galera tem medo que, como eu vou fazer a telemetria, eu não consigo. Primeiro de tudo, antecipação. Tudo que você se antecipar, tudo que você olhar antes de fazer, antes de você pisar no freio, se você tivesse olhado o cenário que está acontecendo, você já economiza e assim por adiante. Muito cara tem aquela pressão no coração de antes. Hoje em dia, a gente fala muito assim, como ganhar dinheiro hoje no transporte. Hoje você tem que se antecipar e ter calma. Hoje não é ganhando, não é pisando no acelerador que você vai faturar. É você ter cautela, atenção e o faturamento vem, não vem? E gestão, né? A gestão conta muito. Cara, se o transporte está mudando muito
grande, a tecnologia tá vindo muito avançado, então os gestores de antigamente não tem como ser os gestores de hoje, não tem como observar o nosso amigo do lado aqui, ele sabe que a tecnologia acabou de falar da IA, né? Ele acabou de tocar no assunto. O que que a IA agrega para nós? Fala para essa galera aí da parte da gestão. Ah, agrega muito, agrega muito. Imagina o caminhoneiro tem um dos programas nossos aqui, que é do mentor de gestor, que é o do Luciano, que ele fala que o caminhoneiro agora, de hoje em dia, é um gestor de unidade móvel. É isso Ele mesmo. ele usa esse termo. E realmente é um gestor, porque você tem que ali controlar o preço do diesel, você tem que estar com o preço do diesel aí que está em alta, na ponta da caneta. E como se preparar para um momento. Essa é até bom você tocar. Como se preparar para um momento, Éder, como hoje, por exemplo, que você tem um boom. E aí a conta do caminhão sobe lá em cima. Sobe Como se muito. preparar? Na Tem que transportadora que eu estou, desculpa ter cortado. Fica à vontade. Eu falo, o preço que tá o óleo diesel, se a gente pegar toda a galera raiz e não colocar na mente, assim, tipo assim, não que eles estão errados, mas colocar, tipo, uma gestão. Fala, Sim. cara, se a gente não diminuir o pé e fazer com mais qualidade, com mais atenção, a gente vai perder muito, porque o combustível tava de 6, tava 6, agora estamos em 8. E assim vai, vamos colocar na bomba. A gente faz muito daqui, Luiz Eduardo, né? A gente saímos de Sorocaba ali, vai até Luiz Eduardo na Bahia. Olha se o cara vai pisando daqui até lá. Entendeu? Se o cara não tem antecipação, quanto o cara vai gastar, quanto o gasto for maior. Então a gente fala, hoje a gente tem que observar o preço do diesel, só que hoje a gente tem que passar pro motorista sobre isso. Hoje a gente tem muito cuidado hoje. A gente guardava muito só na área do escritório. Era só o escritório. Hoje, se você não conversar, igual você acabou de falar pra nós aqui, trazer um motorista, se você não conversar com o motorista e mostrar pra ele também, ó, a gente gasta isso, o nosso consumo é esse, se você fizer isso, você vai ajudar a equipe, correto? Correto. E assim, eu acho super importante trazer o motorista pro debate. Exato. E deixar claro pro motorista que telemetria não é um dedo duro. Eu costumo falar na empresa, Mourão, que o processo nos protege. A telemetria é para proteger o motorista Exato. e para Boa. fazer com que ele extraia o melhor do veículo, da unidade móvel que ele é gestor. Não é o dedo duro, né? Não é essa a visão. E a proposta é de trazer o motorista, inclusive a proposta do próprio programa, é de trazer o motorista para o centro de valor. Porque o motorista, Exato. ele tem que estar no centro de valor, que é exatamente a proposta da TV Caminhoneiro. Sim. Trazer o caminhoneiro para o centro de valor da pauta. Muito bem. Eu gostaria, o Elder, que você contasse um pouquinho da sua história, como você iniciou, como você virou caminhoneiro e por quê, antes da gente chegar a o que você é hoje em 2026. Eu comecei lá por meados do finalzinho de 2008, depois que aconteceu no automotivo, né? Que teve tudo, o automotivo parou as montadoras, né? Aí eu parti pro transporte. Aí comecei ali por 2009 e vim aprendendo, mas eu vim da escola de todos, caminhão toco, caminhão truque. E eu tenho meu pai, que é caminhão, parou agora, né, depois de 45 anos de estrada. Então meu pai, seu Pereira, abraço pro meu pai aí, seu Pereira. Então, Seu pai teve 45 45 anos de estrada. Você pretende chegar nele? Passar ele? Não tenho essa competição com ele, não. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia é mais tranquilo, 16 anos. Mas conforme a gente tá ganhando mais conhecimento, eu confesso que eu quero chegar aos 45, mas tipo, passando pro próximo, mas não tem necessidade de ficar na estrada aos 45. Ele passou realmente os 45. Então eu venho vindo, aí eu comecei a observar que muitas pessoas não ajudavam. Então eu comecei a trazer isso pra mim, porque eu também aprendi lá desde o começo. Também comecei no pátio, comecei a manobrar, comecei a aprender e eu era muito perguntador. Eu sempre gostei de perguntar pra galera como é que faz e algumas ninguém te responde. Até hoje acontece isso, correto? Então eu comecei a entender, eu falei, cara, vou começar a produzir conteúdo sobre isso. Desde quando começou a internet, né? Comecei a entender sobre a internet, o que acontecia. Aí ao invés de as pessoas virem me perguntar, eu falei assim, cara, eu começava a conversar com a pessoa e eu falava, isso aí dá um vídeo. E aí eu comecei a produzir conteúdo. Quanto tempo você faz conteúdo? Quando começou o Mostrando um TikTok, pouco acho que sua dá vida. 4 anos, né? Acho que tem 4 4 anos anos, já? tem 4 anos de conteúdo. Caramba. Você, puxa, veio o conteúdo, veio. E você erra, e você acerta, e você tira uma dúvida. Às vezes você faz um vídeo que não era bem aquilo, mas você volta pra trás, conserta o vídeo e vai. Mas eu falo que antes disso, no começo da minha carreira, cara, muito difícil. Por isso que eu falo, eu motivo a galera a não desistir, porque eu não desisti.
Não é da minha cabeça, não é uma coisa que a gente vê nos vídeos, o cara fala assim, todo mundo motivacional. Não, não é, porque eu também senti vontade de desistir. Não vou falar pra você que não. Mas eu percebi, cara, é o que eu gosto. Tem muita gente que gosta, que faz, mas escuta o outro e pensa em desistir. E eu não desisti, continuei. Não porque eu faço o vídeo, porque eu também vivo isso. Sim. Eu vivo, eu passo 30, passo 40 dias fora de casa. Hoje diminui bastante, mas passava 40 dias fora de casa. É muito difícil, não só para quem tá em casa. Quem tá na estrada, eu acredito que não tem um mais ou menos difícil. É difícil para todos. Então eu comecei a observar que se você tem um sonho, você tem que mostrar pro próximo que a pessoa também é capaz. E eu falo, eu comecei a produzir conteúdo, deu certo. Hoje eu estou aqui, ganho mais conhecimento todos os dias. Mas não é fácil, cara. A estrada não é fácil. Hoje são 16 anos, O que a mas gente pode entender é que você acredita que compartilhar o seu conhecimento com os outros caminhoneiros, com as Muito. outras caminhoneiras, é o caminho. Você vê uma coisa boa nisso. Eu Você não vejo é aquela pessoa, aquele caminhoneiro, por fechada. exemplo, fechado a adquirir esse conhecimento, vai ficar só para mim. Não, você quer Não. compartilhar isso. Eu gosto de perguntar, eu quero ir na manutenção e perguntar da Que manutenção. legal. Eu não tenho todo o conhecimento, acredito que ninguém tem, só Sim, Deus que sim. tem todo o conhecimento. Então, A gente tem que aprender eu todos vou na os dias. manutenção, eu pergunto, eu fico olhando como é que faz. Ah, já sei como é que faz isso aí, já sei assim, né? Já consigo passar uma instrução, o cara tá alguma coisa. Eu sempre falo que o meu telefone ele é aberto. Me pergunta, e se eu não souber e você não souber, a gente vai pesquisar junto. Entendeu? Ah, que Então, legal. eu sempre falo, principalmente para as mulheres caminhoneiras, que, cara, tá crescendo muito Sim, sim. o nível de mulheres caminhoneiras lá. Acredito que na Maroni tem bastante mulheres caminhoneiras, né? Vamos dar um abraço para todas, porque, Sim. cara, que a garra que essas mulheres têm, dá até vergonha para nós. Dá até vergonha de falar que não vai desistir, porque as mulheres vão para cima. Elas Vão, estão observar o mercado. Você consegue enxergar isso também, que o mercado mudou um pouco? Cara, eu entrevisto muitos caminhoneiros e muitas caminhoneiras. Eu vejo que a entrada da mulher pro mundo do caminhão ainda tá difícil. Eu vejo que agora a gente tá tendo uma visão que, olha, tem mulher caminhoneira também, que antes era muito limitada. Muito Agora não, agora abriu o campo de visão, porra, tem mulher também. O caminhoneiro antes que só seguia o caminhoneiro, não, agora o caminhoneiro tá seguindo a caminhoneira e tá seguindo o caminhoneiro. Então É. eu acredito que de forma digital elas estão aparecendo mais. Agora, chegando no mercado como motorista, eu acredito que não sei, pode ser que você tenha uma visão diferente que a minha, mas eu não vejo uma caminhoneira hoje jovem, uma mulher jovem hoje optar por ser caminhoneira. Se tá difícil até para homem, imagine para mulher. Agora pode ser que você tenha uma visão diferente. Eu Não, digo numa totalidade. Isso, na totalidade eu também consigo ter essa visão que você tem, mas eu acredito muito sobre o que eu falei, é o objetivo. A gente acaba escutando, irmão, as outras pessoas, e aí você pega logo as pessoas negativas. Começa, não, isso não vira, isso não dá certo, Sim. a minha família, vou passar muito tempo fora. Mas eu conheço pessoas que vai todo dia pra casa e não dá o valor pra família. Que quanto o cara que passa 10, 15 dias fora de casa, cara, chega outra pessoa em casa. Ele vive mais, aquele cara que produz na estrada e volta pra casa, ele vive mais com a família do que o cara que passa ele vai das 7 às 5 trabalho e volta pra casa. Esse cara não valoriza a família que ele tá. Por isso que a gente na estrada, não só eu, como outros influencers, como outros amigos que eu tenho, sempre quando a gente encontra alguém que, tipo assim, você vai pra casa todo dia, irmão, valoriza a sua família. Você consegue chegar todo dia à sua casa, cara, larga o celular, cara. Se tem filho, se tem gato, tem cachorro, tem esposa, cara, aproveita o melhor momento, porque a gente passa 10, 15, 20 dias que a gente não conta tudo pra elas. Nossas mulheres não sabem de tudo que acontece, não sabem o sofrimento. Se a gente for contar todo o sofrimento, toda humilhação, toda alegria, tristeza, tudo ao mesmo tempo, elas não vão conseguir entender. Você já chegou em algum momento chorar na estrada com saudade da Nossa, família? eu falo pra você, cara, que a emoção da estrada é essa. Você chora, você ri, você fica nervoso e fica calmo no mix no dia todo. E vira E cantor, sozinho. e sozinho. A estrada, ela é mágica, a estrada é pra você. A estrada você monta na sua boleia, você tem um direcionamento, você tem um longo caminho a seguir. E é você e Deus, cara. É você e Deus. E o cara, não tem como falar, pode ser o cara mais raiz do mundo, o cara chora. O cara chora, a lágrima vem, a lembrança vem. Não, a gente fala muito sobre filhos, sobre esposa, sobre você mesmo. Porque acho que em primeiro lugar é você mesmo. Muita gente, a gente lembra muito dos outros e esquece de cuidar de você. O que tem muito caminhoneiro ficando doente porque ele faz tudo pela família, cara. Todo o dinheiro que ele ganha na estrada, não ganhamos mal, se você falar sobre faturamento. Mas tem cara que investe totalmente na família, 100%, e quando ele tá de folga, ele não vai no médico. Ele não vai no dentista, Você deve
pegar esses casos assim, certo ou não? Porque ele quer ficar com a família e descansar, né, cara? Só que ele também precisa cuidar da saúde dele. Exato. E muitas das vezes tá cuidando de todo mundo, menos dele mesmo. Menos dele mesmo. Menos Eu dele tenho um mesmo. amigo, eu acredito que é sobre isso o motivacional. Não é clichê, não é fazer modinha de estrada, não, cara, é verdade. Eu tenho amigos que eu falo, cara, você cuidou de você? Você almoçou hoje? Não, não almoça. Mas aí o cara daqui a pouco manda o pix pra esposa, pros filhos. Tá errado? Não. Já entrevistei caminhoneiros que falam pra mim, cara, eles não almoçam. Eu entrevisto Exato. lá na TV Caminhoneira, a gente faz a live pelo Instagram. Aí, conversando com o caminhoneiro, eu falo, ou com a caminhoneira, eu falo, ó, Sim. para no estacionamento, na hora que você estiver ali, descansando do almoço, eles falam pra mim, Mourão, eu não paro, eu vou Exato. direto. Eu falo, mas você não para pra Não, almoçar? Não, não não. paro, eu vou direto. Porque se eu Não. parar, eu perco tempo e eu quero chegar mais cedo. Ah, você quer uma polêmica, já que você quer deixar? Tem cara que anda com o capacete e a garrafinha. Aí fica por você pensar o que você vai fazer. Tem cara que não para nem pra fazer necessidade especial. É, né? Não faz. Tem cara que não para, ele vai. Ah, mas aí Vai. uma polêmica, pelo amor de Deus, Bora. cara. A gente da manutenção aí. Pelo E amor de aí? Deus, o da garrafinha a gente não gosta muito, não. Vou arrumar. Pode falar, que eu também falo. Eu tava quieto, mas Pode da mandar. garrafinha. Esses dias o da garrafinha foi bascular um caminhão na oficina lá. Por uma infelicidade, a garrafinha abriu, aí você já sabe o problema que deu. Entendeu? Então, Era pelo o amor que? de Era Deus. urina? É, a garrafinha é isso aí. É a garrafinha. Eu sei, A mas era urina, garrafinha. filho. Vocês Sim, acharam? O cara não sim, teve nenhum normal. o pensamento de jogar fora Não, ali, Mourão. a Fala pra ele preocupação. que é normal. É normal. É mesmo? É normal, irmão. Pelo É normal. amor de Deus. Principalmente quando você for parar na oficina, caminhoneiro, não deixe lá a garrafinha. Sem estar 100% vedada, pelo amor de Deus. Sempre é a caixinha da manutenção, cara. Aviso pra todos os caminhoneiros aí, cara, a garrafinha é sua, quer fazer sua necessidade tranquilo, tá de boa, mas cuida sempre que você for descer, for tirar uma folga, tira a garrafinha também. A garrafinha também merece a folga. Questão Merece. de higiene, né? E, É, e não questão só a de garrafinha, importantíssimo também. Acontece muito incidente, o Éder vai me entender com relação a isso, de deixar, às vezes, garrafão de água, outras coisas, e a maioria das intervenções no caminhão você precisa bascular ele. Exatamente. Bascular é aquela ação de inclinar a cabine. E já aconteceu muitos casos de exatamente. cair o garrafão e quebrar o para-brisa. Aí Exatamente perde isso. 2.200, 2.300 reais por uma bobagem. Exatamente isso. Por isso que há um grande cuidado. Manutenção acontece bastante essas novidades. Sempre tem. A garrafa fica em cima da cama, né? Exato. Por mais que você tente olhar, você fala, não, tá ok. Quando pensa que não, a garrafa sai debaixo do cobertor e bate no para-brisa. E aí já era, aí você tem que trocar o para-brisa, Mourão. Então, Você tem que trocar, é, tem que trocar o para-brisa. Mas a gente gosta teve uma fala dele aqui que a gente gosta muito da manutenção. Que é o quê? O cara que é curioso, que quer perguntar. Que quer perguntar, que vai lá e Exatamente isso. pergunta. Sabe por quê? Porque aquilo salva muito, às vezes, um carregamento, uma entrega, aquela informação que ele descobre. O Scania, por exemplo, tem um botão chamado Push to Supply, que é o segundo freio estacionário. Exatamente. Ele trava o freio. Ele sabe que. Ele trava o freio. Ele trava o freio. Tem Você gente que só não apertar sabe. aquele botão ali, você aperta e você consegue destravar o freio. Já aconteceu, gente, de eu estar dormindo, da infelicidade de eu estar dormindo, porque às vezes a gente dorme também, a manutenção, às vezes dorme também, viu? É, E tá isso, né? dormindo. Lembrando, né? Lembrando que dorme. Exato, mano. Tá dormindo, o cara tá a 200 metros da entrega aqui, e ele tá 6 horas parado, porque ele não sabia, e já tinha tomado no show, na entrega da carga no horário, porque ele não sabia que ia apertar o push to supply lá, ia liberar os freios do cavalo. Aí É explicando. comum hoje isso? É comum. É, Mas a por que carreta vocês bacana. acham? É Falta comum, instrução pro é caminhoneiro? comum porque, assim, ó, há uma resistência de uma certa parte, como o Éder falou, há uma resistência de uma certa parte. Uma outra parte, às vezes, falta instrução, porque como há uma necessidade hoje de caminhoneiro no mercado, tem muito menos caminhoneiro do que o país precisa. Isso é uma realidade. E aí o Éder pode falar aqui, discorrer Exato. sobre os motivos do porquê tem tanto menos caminhoneiro do que o país precisa. E aí, Mourão, há falta também de instrução. O cara já entra e já tem que... Entra hoje, eu costumo falar que entra hoje, amanhã já tá no volante, pegando Já a tá estrada aí. Aí eu vai. Mas por causa dessa escassez, Dessa e escassez. dessa emergência de ter o Eu- motorista ali atuando, né? Perfeito. Cara, já puxando um gancho dele, eu falo que a tecnologia chegou primeiro que os caminhoneiros. Tem muito caminhão e pouca tecnologia. O que ele tá explicando, vamos tentar falar pros caminhoneiros de uma maneira simples do jeito que nós faz. Se a carreta vazar muito ar, automaticamente o sistema de segurança, ele puxa um pino, que no Volvo já era normal.
O Volvo já vem de antigamente, só que aí colocaram no Scania, Não né? esquece novidade. No Scania novidade, beleza. Se você não afundar aquele botão, você pode soltar o maneco, ele não vai sair. Só que ninguém explica, não dá tempo. Não dá tempo pra explicar. Aí você sai, o caminhão não sai. Na verdade, era só afundar, era um maneco de segurança. Tentando explicar de uma maneira que a gente explica. Se você não afundar, você vai ligar pro cara da manutenção. Ah, o caminhão quebrou, o caminhão tá travado, não arrumaram. Aí Aí, e aperta o botão. aí E a operação te ligando, todo mundo Te ligando. Não sei o que, o caminhão tá quebrado e tal. É, isso mesmo. Aí o cara que tava parado 6 horas, você resolveu em 38 segundos. 38 segundos. Dá tempo de ligar pra ele atender e apertar o Exato. botão. Falou, ô, irmão, então era nesse botão escrito puxa aí. Quem tá escrito? Ele tá meio pra fora, né? Irmão, tá afundado no botão, mas fique quieto, tranquilo, na boa. Irmão, liberou aqui. Falou, cara, entendeu? Mas a gente não pode condenar o motorista. Não. É o que você mesmo falou. A tecnologia chegou, ninguém tá ensinando nada, porque o transporte não deixa. A gente tá no, tipo assim, é muita transportadora, correto? Correto, muito transportador. Todo mundo quer pegar o trampo. O frete tá como? O frete tá baixo pra poder faturar. Eu sempre falo assim, ó. O cara fala frete retorno, vamos trazer essa, frete retorno. Como que existe frete retorno sendo que o caminhoneiro roda o Brasil? Ele vai retornar nem pra a casa do caminhoneiro não é no caminhão? Sim. Então como que... Não, vou arrumar um frete retorno pra você. Retornar pra onde, irmão? Eu rodo o Brasil, não tem um retorno, eu rodo o Brasil. O cara colocaram um nome, né? Pra poder jogar o preço mais baixo. Não, fala que é retorno. Ele é da onde? É de São Paulo? Não, o caminhoneiro não é de São Paulo. Os caminhoneiros não é de lugar nenhum. O caminhoneiro é da estrada, ele é do Brasil. Ele roda esse mundão. E aí o cara coloca o frete retorno. E como fica o preço do frete retorno? Uma vergonha, né, cara? Uma vergonha, E uma o vergonha. José Marcos, desculpa, pode falar. Não, fica à vontade, Mourão. Eu tô falando aqui, Mourão, essa questão aí do estacionário aí, a galera de casa anota aí, vai lá no Instagram da TV Caminhoneiro, no do Éder, Vamos fazer anota de e novo. nunca mais passa isso daí. Nunca passa isso aí, cara, que Essa- é complicado. Essa a gente vai dar um corte e deixar É, lá essa é o para o corte. pessoal ficar assistindo quando Não, é sério, tiver. utilidade pública Utilidade mesmo, Mourão. pública, É utilidade verdade. pública, É, Éder. Vamos trazer, cada um traz aqui e faz lá o vídeo. Isso aí cara. deveria estar no manual do caminhoneiro, né? Não, Agora. é utilidade pública, porque a galera. Acho que é pra isso uma das funções sociais da TV, né? De Com compartilhar certeza. conhecimento, Não, e a outra cara. utilidade pública, um rapaz me ligou, como você não cita nomes, eu também não posso citar nomes. O caminhão não liga, o caminhão não liga. A Scania, o caminhão não liga, mas aí falou, não, o botão tá afundado, o caminhão não liga. Sabe o que que era? Tava engatado. Tava engatado. Não é um manual de virar? Tava virado. Aí sabe quando dá o print? Falei, pode fazer uma pergunta? Tá no neutro aí? Aí aquele cara respira, né? Falei, nossa, cara, você não fez isso não. E eu tô aqui acompanhando você aqui. Foi lá e colocou no neutro. Tipo assim, porque você fica tentando e não liga, não liga. Mas o apavoro da gente é porque a gente não tem... O caminhoneiro raiz, ele não tem aquela humildade suficiente de perguntar. Porque ele acha que ele vai ser Já menos. sabe tudo, né? Já sabe tudo. É. Porque foram doutrinados. Fomos, né? Eu também tenho 16 anos, acredito que eu tenho uma boa experiência da estrada e aprendo todos os dias. Mas a gente é doutrinado a não perguntar. Se eu entrei e eu não sei, eu fico aqui, ó. Caramba, deve ser algum botão. E aí o cara tá do meu lado. Eu falei, se eu perguntar pra ele, ele vai Vai me julgar. me julgar. vai me E julgar. aí uma dúvida que eu tenho, ô Éder, porque as frotas estão mais... a galera da transportadora tá trazendo mais caminhão, como que eu posso falar? Mais Mais tecnológico, moderno, né? tecnológico. Moderno. Mais moderno. E esses caminhoneiros antigos, Os como raiz. faz para trocar de caminhão e para esse caminhão mais tecnológico? Não tem um curso que faz eles reaprenderem Não a usar? consegue, Como que pode funciona? falar como a Maroni funciona, como vocês conseguem trazer. Olha, é pra ter um curso. É pra ter o curso. Lá a gente tem uma escolinha pra treinamento. O Mourão tem a escolinha. É pra Mas se não fazer o curso. pro caminhoneiro que está iniciando, para aquele caminhoneiro que ele tem que dar uma repaginada na sua vida profissional para saber utilizar os caminhões mais novos. Tem Não, isso? não. O curso é pra quem tá iniciando, da maneira que você colocou. Exatamente. Pros mais antigos, há uma certa resistência, e é fato, há uma certa resistência Exato. por parte do caminhoneiro mais Exato. antigo de aprender. Quando você fala, então, em telemetria, que foi o assunto inicial da pauta aqui, isso para eles é o famoso X9, é o dedo duro. É o dedo duro. E há uma resistência também com a relação aprendizado dessas novas tecnologias. A frase é essa que não ouvimos. Você quer me ensinar a dirigir caminhão? Eu dirijo isso há 35 anos. É comum, não é essa frase? Comum demais, galera, comum demais. E na verdade chega pessoas humildes igual eu, igual ele aqui, tenta explicar e a galera, você quer me ensinar a dirigir?
Essa resistência é Esse- forte, viu, Mourão? Infelizmente, a gente não tem a mão de obra para ensinar todos, não temos. Não tem. Não tem como falar assim, a sua empresa não tem a mão de obra suficiente para, tipo, muitos instrutores. Não dá pra gente ter, né? O mercado não dá, porque precisa ir carregar, né? Precisa carregar, descarregar, precisa fazer acontecer. O Brasil precisa girar. E não tem essa mão de obra, mas tem essa grande resistência entre os mais velhos, que eles não conseguem entender. Se você falar assim, posso te explicar uma coisa? Ele já olha, ele olha pra você. Fala, explicar o quê? Você quer? Quanto tempo você tem de estrada? A galera vai pelo tempo, não é isso? O tempo que você tem de vida, eu tenho de estrada. Não é pelo tempo, é aprendizado. Mas uma coisa que eu acho interessante também, o Mourão, e que deve impactar o Éder aqui, a gente tem um mercado cada vez mais que tem uma pressão por resultados. Principalmente com com o advento do e-commerce, com o advento dessas cargas de horário, hoje é tudo monitorado, tudo monitorado. Como que isso reflete no seu trabalho também, Éder? Galera cobra muito, porque, só para a galera entender, a agenda da manutenção é uma parte, mas tem também os operadores de frota. A função desse operador de frota é fazer a solicitação de monitoramento para ele e cobrar que ele chegue no horário e que cumpra a jornada. É onde fica muito cansativo, cara. É uma coisa muito. Muita gente julga outro julgamento que a galera tem. O motorista, quando passa assim, ele tá noiado, ele tá drogado. Na verdade, não. Foi colocada uma pressa nele. Mas uma pressa do sistema, não é a pressa da sua empresa, da minha empresa. O sistema coloca uma pressa em você. Então você vê o cara correndo, na verdade, ele tá com a carga atrasada porque colocaram uma pressa nele e ele foi. E a gente é julgado como noiado, como drogado. Somos todo pai de família. Porque, infelizmente, a droga aparece em tudo quanto é qualquer trabalho. Não é sobre a droga. É sobre você ver um motorista correndo num e-commerce que tem que andar pra caramba, cara. Não dá pra colocar qualquer um. Não dá pra colocar um cara que não tem vontade de correr, entre aspas. Não tem com vontade de correr. Na verdade, tem a pressa. Então, eu falo pra você, cara. É muita pressão. E quando tem câmera... Eu sou a favor... Vamos entrar numa pauta. Eu sou a favor da câmera pelo lado de fora. Pro lado de dentro, eu confesso que realmente já trabalhei muito tempo com câmera pelo lado de dentro. Hoje eu não trabalho com câmera pelo lado de dentro, mas já trabalhei com câmera pelo lado de dentro. Realmente, você é um robô. Se eu falar pra você, eu tô falando particularmente meu. Eu me sentia um robô. Tanto pra você ter uma noção que quando eu ficava 30 dias com câmera, tudo ao meu redor, mesmo que minha esposa eu pegava o carro pra ir embora, minha esposa me ligava, eu não pegava o celular. Várias vezes a minha mente travava de eu pegar o celular. Porque eu tô ali 30 dias, aqui ó, igual o robô, você dirige igual o robô. Há tantos quilômetros que você tem que fazer. Então, eu não pegava, ela me ligava e dava um plim assim, ó. Não que eu mexia no celular, mas tipo assim, você já nem ligava mais, não tinha isso. Então, você quando tem câmera por lá de dentro, a pressão fica maior. Por isso que eu falo, pra galera que tá entrando no transporte, tá começando agora, cara, cuida da sua saúde. Mas a saúde mental, cara. Saúde mental. A galera quer cuidar da família toda. Todo mundo quer dar o melhor sustento pra família. Aí eu quero ganhar isso porque eu vou ajudar minha família a sustentar meus filhos. Tudo bem, tá certo, você não tá errado. Mas primeiro é cuidar de você. Sim. E o psicológico abala. Dentro disso que você está falando, não existe uma forma, Éder, de conciliar isso, de conversar com as empresas sobre essa câmera de monitoramento dentro da cabine? Por que eu falo isso? Porque os novos caminhões já estão vindo de fábrica, alguns com a câmera dentro. Então é o futuro já o caminhão sair de fábrica com aquela câmera dentro. Então não tem um jeito de, sei lá, de qualquer risco ser maleável, de ter uma conversa, um alinhamento. Não é sobre... Para ser menos rígido. Não tem como. Não é sobre a empresa também, é sobre o seguro da carga. Envolve muita gente nisso aí. Não envolve só a sua empresa, no caso. Envolve o seguro da carga, para onde vai ser transportada, qual o tamanho da proporção que pode causar um acidente se não tiver câmera. Porque, infelizmente, a gente acaba mexendo no celular. Sim. Eu não posso falar que eu nunca mexi no celular, não tem como. Não existe E gente outra, falar o GPS ali. o GPS, tudo, você não coloca tem a mão, como. você precisa atender, de repente você tem um familiar seu doente, alguma coisa, Exato. você atende, não tem como a gente falar que não atende. Mas a câmera, ela ajuda para alguns, atrapalha para outros e fica complicado, concorda não? Concordo. Aliás, mas eu acho importante o ponto do Mourão, da discussão, para deliberar sobre o tema, porque tem uma outra parte que foi até pauta de uma grande reportagem, que foi a dos rastreadores também, que também incomoda muito os bloqueadores, vocês motoristas. E também afeta a saúde mental, emocional, porque eu já fiquei perto de um caminhão tentando desbloquear, e o motorista vai lá e puxa quinta-roda. Aí tenta desengatar. Não desengatou. Aí volta de novo. Aquilo deve afetar muito vocês. Eu já fiquei bloqueado na pista, cara.
com a parte de trás com a ponta na rodovia Dom Pedro ali, Olha isso. aonde o SOS conseguiu. Ainda bem, graças a Deus, eu parei perto de uma câmera que eu não tinha observado. O baú parou e parou, não tem como. E o Scania desliga. Tem caminhões, tipo o Scania, que é a marca, ele apaga. O Volvo ainda em alguns consegue andar 5 km, depende do caminhão, mas o Scania em específico, ele apaga, cara. E aí eu apaguei e não tive o que fazer, porque teve perca de sinal. No tempo que ficou parado por causa de um trânsito, teve perca de sinal. Cara, o bico assim, os caminhões passando, você querendo desbloquear, querendo ligar e ninguém te atende naquele momento, o seu psicológico abala. Tipo assim, você acordou pra fazer a viagem, o seu dia ele acaba, cara. Sim. Então, onde ficou emocional, é o que você tá falando. Exatamente. O emocional. Eu acho que antes de a gente falar, igual você tá falando sobre, vamos fazer um curso, tudo. Cara, primeiramente, as empresas deviam, tipo, ter um psicólogo dentro da empresa. Sempre que o motorista chegar de viagem, chegar, bater um papo, conversar com o motorista. Eu sempre falo assim, ó, quando eu tô mais no pátio agora, né? Quando o motorista chega, eu sempre pergunto, e aí, irmão, como é que você tá? Como é que foi a viagem? Foi tranquila? E uma coisa que eu não faço, eu peço pra ninguém fazer. Não fala, ele vai sair de folga. Não fala pra ele a próxima viagem. Ó, você vai sair de folga agora? Você vai pro Nordeste já quando você voltar. Não faz isso, cara. Você abala o psicológico do cara. Tem que deixar o cara, bom descanso, vai lá descansar. Pra onde eu vou? Não, vai descansar, depois eu vejo, depois eu te falo. O cara vai curtir muito mais com a família dele. Mas a transportadora que faz isso com o cara, ele trabalha o psicológico dele que você pensa que não afeta, hoje não afeta. Mas é sobre o psicológico da gente, tá abalando. Não é só dentro de empresa que quando você fica com muita gente ao seu lado, a galera fica até com jeito de falar, né? Tem que saber como você fala hoje em dia mudou muito. O motorista é a mesma coisa, cara. Você tem que saber como é que fala. O motorista, ele, pra fazer uma média, ele tem que acordar bem e receber uma mensagem pelo menos um bom dia. Mais nada. Só um bom dia. Se ele recebe uma pressão, você tem a certeza, ele vai correr. Ele fala assim, ó, Mourão que pediu pra mim correr. Eu não consegui fazer média porque o Mourão colocou pressa em mim. E na verdade era só fazer bom dia, bom trabalho. Acabou. O simples também funciona, né? É mais que o lado psicológico, é o lado humanizado também, né? Humanizado. Que é o que falta muito hoje. E, cara, nosso tempo vai correndo aqui Boa, bastante fica à e eu vontade. preciso te perguntar, da onde vem essa sua didática? Fala muito bem, né? Cara, muito inteligente. Muito obrigado, cara. Como que você faz, que você, né, que é 16 anos motorista, não que o motorista não fale bem, mas você tem uma oratória muito boa, né? Você lê, como que você faz? Eu leio, eu estudo psicologia, né? Eu estudo psicologia, eu gosto de ler. E eu falo, você é com quem você está do lado, né? A minha esposa, se você tem uma parceira que não sobre o conteúdo, sobre a pessoa que te entende. E a gente sempre conversa muito, entende muito, a gente sempre tenta se atualizar. E aí eu comecei a observar que as pessoas sentem a falta de conversar. Irmão, as pessoas sentem um abraço. Um abraço. Hoje ninguém dá um abraço um no outro, não pergunta como é que foi seu dia. Então eu tenho isso pra mim, aí eu acabei percebendo que estudar faz parte, ler faz parte, mas entender a pessoa também faz parte. Entendeu que a pessoa tá passando aquele momento. Então eu comecei a observar que a leitura, o conhecimento, se você passar pro próximo, você fica... Pra mim é natural. Pra mim eu reajo natural, porque eu sinto como já conhecesse vocês. Eu sempre fico tranquilo. Eu não consigo... Pô, tô nervoso pra ir lá. Não, pô. São pessoas. Pessoas precisam de pessoas, correto? Sim. Quando todo mundo perceber que pessoas precisam de pessoas, cara, vai ser natural você ajudar, vai ser natural você querer entender um pouco, vai ser natural você não julgar. A galera tá julgando, pelo uns 5 segundos que eu começo a falar com você, já me julgou. Você fala, você sabe minha vida toda. Não, pô. Às vezes a gente só precisa falar e você precisa escutar. E a gente quer dar a nossa opinião. Muito Esse bom. que é o ruim. A nossa opinião às vezes é ruim, porque a pessoa só queria conversar, irmão. Não queria nem a sua opinião, é só pra conversar, já E era. hoje você tá trocando a sua atuação, você tá saindo de motorista para ficar na parte de gestão, é isso? Isso, hoje eu tô na área da gestão, na JC Transportes aí. Mandar um abraço, não pode deixar passar, Um porque abraço pra galera lá. eu sempre gosto de ser grato. Eu vi que você falou que tá precisando de motorista lá, né? Eu vi nos seus JC stories. Transportes estão estamos agregando caminhões aí, cavalos traçados, cavalos truque aí, 6x2, 6x4 também. E também tá na contratação de motorista aí, profissionais para carreta. Somos lá, Carreta Vanderleia e também Rodotrem.
Tem algum número pra chofezado olhar aí? Cara, eu vou deixar um número aí. Depois vai aparecer então aqui vai embaixo. aparecer um número aí pra galera. Eu falo pra vocês sobre a empresa que eu estou lá. Hoje eu trabalho na gestão de pessoas. Eu falo gestão de pessoas. A gente fica no pátio, auxiliando. Também passa instruções sobre tecnologia. Não é que um sabe mais que o outro, não é sobre isso, Morão. Não é sobre saber É que se um buscou um conhecimento, é passar para o outro do conhecimento, entendeu? Então, JC Transportes, cara, é uma empresa que tá crescendo muito. Então, a gente tá agregando caminhões aí, também trazendo uma galera, tanto a galera que tá iniciando, até mesmo, e a região, que a galera gosta de falar região. Faz muito Nordeste, Bahia, Mato Grosso do Sul. Tem caminhoneiro que gosta de tal região. Concorda não? Tem cara que gosta de tal região. Não, então a galera vai perguntar, e aí, mano, mas qual região que essa transportadora faz? Galera, região do Nordeste aí, Norte e Nordeste, vai parar lá no Amazonas. Galera roda, hein? Abraço pra todos os motores da JCI aí, ó. Galera, Matheus, Jorley, Everton, seu Celso, Mateusão que tá de gerente lá, a gente cuidando. O Matheus chegou agora com todo mundo aí. E toda a equipe da JCI Transporte estão de parabéns, estão evoluindo, né? Um dia após outro dia. Você falou da parte da sua esposa que te ajuda muito, né? Nesse seu lado intelectual, né? Vamos dizer assim. Sim. E o quão ela é importante para você, porque você já pegou viagens longas e o quão é importante para ela ficar em casa te esperando e como que é a conversa de vocês. Eu vou ser polêmico em assistir o vídeo de vocês. Sei que eu fiz a entrevista com o rapaz, eu não quero ser caminhoneiro, não. A mulher fica em casa, o cara fica viajando. Eu assisti isso aí. Na rua, nós fizemos um quadro, fomos perguntar para pessoas de outras profissões se ela seria caminhoneira, né? Se ela teria o desejo de ser caminhoneiro. E, cara, nenhum quis. Teve estudante, teve motorista de van que largou o caminhão, enfim. Eu falo uma coisa pra você, cara. Quando você não tem uma parceira, não tem uma vida honesta do seu lado, independente da profissão. O cara que falou isso, não falando exatamente do cara, talvez seja a mentalidade que ele foi criado ali, ele falou que a mulher do caminhoneiro trai ou o caminhoneiro trai. Na verdade, se a pessoa não tem caráter, cara, ele trai com a pessoa das 7 às 5. Sim. Então é sobre caráter, não é sobre a profissão. Então a gente fala assim, ó, ela 30, 40 dias sempre tá. Então a gente conversa caráter, humildade um com o outro e o respeito, principalmente o respeito. Então, mas eu digo assim na parte emocional, como que é esse contato de vocês? Na emocional, você já falou que fica, né? Muito. Sente muita falta. E ela do outro lado também. Você tem filhos? Não, só eu e ela só. E como que é essa falo parte? Que o emocional, graças a Deus, inventaram o vídeo chamada, cara. Porque o emocional faz muita falta. Mas 16 anos atrás, quando você começou, não tinha. Na época do seu pai que não tinha, como que é? Mas eu também comecei com ela, eu não tinha. E a gente já ficou 3 dias sem se falar. Porque a gente vai pra fazenda, vai descarregar em fazenda, vai carregar, não tem sinal algum. Eu falo que você tem que ser muito forte. Eu falo que, confessando pra você, sem ter contado tudo pra ela, que a gente fala que não conta, cara, já chorei bastante de vontade de voltar pra casa. Nossa senhora do céu. Porque quando você tá lá sem sinal nenhum, sem nada, e de repente você sofre tipo uma falta de educação com você fica mal pra caramba naquele momento. Não tem com quem conversar, desabafar. Não tem. E você tem que respirar forte e continuar. Você tem que ser forte. Então, tipo assim, são coisas que a gente não conta pra nossas esposas, pros nossos filhos. A gente sempre tá bem. Como você tá? Tô bem. Mas você não tá bem, não tá bem. Você não tá, você desliga aí, você chora. Ao mesmo tempo, o rir é chorar ao mesmo tempo. Você quer abandonar, mas tem que ter propósito. Por isso que eu falo, se eu tô aqui hoje sentado ao lado de vocês aqui, porque o meu propósito era alcançar mais pessoas. É trazer não só o conhecimento, é trazer que o psicológico ele abala. Você vai sentir falta da sua esposa, dos seus filhos, você vai sentir uma falta gigante. Mas eu sempre falo, quando você voltar, cara, valoriza. Valoriza, porque o caminhoneiro, ele passa 30, passa 40, eu conheço amigos que passou, fugiu o nome do rapaz agora, ele passou 7 meses agora, ele passou 7 meses fora de casa, porque ele tinha um propósito. O propósito dele foi cumprido, ele conseguiu, parabéns pra ele. Mas ele passou 7 meses, firme, com um filhinho pequeno e tudo. Então é seu propósito. Mas a mentalidade das pessoas traz traição, traz a falta de respeito. Se você tem isso na sua mente, cara, você não vai pra frente de maneira nenhuma. Então eu falo, é complicado. Pra quem tá iniciando é complicado. Eu falo pra você, seria caminhoneiro de novo? Eu seria, mas com muita mais tecnologia, com muito mais conhecimento. Dá pra ser caminhoneiro? Dá.
Dá pra ser caminhoneiro, sim. Dá. É porque foram vendido algo que é muito ruim. Mas eu conheço muita gente que trabalha no escritório, ou seja no RH, seja lá entre as pessoas das 7 às 5 e não gosta do mínimo do que faz. Exatamente. Toda profissão tem, né? Toda profissão tem. E também tem os bons exemplos. Nem tudo é ruim, porque tem muito tudo é. caminhoneiro, na verdade a maioria que a gente conversa, que tá ali por amor, que gosta, que se sente Exatamente. realizado, né? Cara, irmão, o prazer da liberdade. Quem é caminhoneiro sabe, o prazer da liberdade. Você acorda em São Paulo, vai tomar o café ali encostado ali em Minas Gerais, que é no tal do Uberlândia, e já vai dormir lá em cima e tá tranquilo, cara. É isso, o prazer, cara. Vocês têm que ter o que a gente consegue viver também, por isso que eu falo. A gente tem sei lá, o tesão que a gente tem de ser caminhoneiro. Eu tenho orgulho de ser caminhoneiro, eu tenho orgulho de falar assim, cara, eu sou caminhoneiro. Onde eu vou, eu falo, eu sou caminhoneiro. Às vezes a pessoa não dá um ego maior, mas você fala, não tô esperando um ego, eu tô esperando que cara, eu sou caminhoneiro, eu sou feliz do que eu faço. E eu gosto de passar o conhecimento, porque eu sei que o brilho no olhar de muita gente vai assim, cara, eu gosto de ser caminhoneiro. A liberdade de ser caminhoneiro tem o seu preço. Paga um preço bem complicado. A estrada não é mágica, como o Bino vendeu pra nós, né? Cadê? Devia trazer o Bino pra poder fazer essa entrevista aqui com nós aqui, porque ele vendeu que a estrada era mágica, ela não é mágica. Mas eu vou falar pra você, cara, o prazer, a sensação, a emoção, porque você conhece pessoas, você conhece lugares que muita gente que trabalha no escritório não vai conhecer. Verdade. É sobre isso? Cara, que baita entrevista, né? Muito boa e numa seara que a gente tem de tudo na internet, pessoas com valores como o do Éder aqui, é bom a gente tá cada vez mais divulgando e promovendo. Exatamente. Pessoas com bons valores são para serem Eu amplificados e replicados. Antes de você responder, queria, né, fazer um adendo aí no que o meu amigo José Marcos falou. Eu acho que é muito pouco pra gente ter você só ali, cara. A gente tem que... Você não Cara. pensa em ser, sei lá, político, palestrante, Cara. alguma coisa voltado pro universo do caminhão, porque é muito pouco a gente ter você ali só no seu Instagram. Você tem Tá ali. muita coisa pra compartilhar com a gente que vive o mundo do caminhão. O que você pensa pro seu futuro, cara? Cara, eu participei de um curso do acelerador aí, muito obrigado, grato pelo Jorley me dessa oportunidade de eu participar do grupo do acelerador, né, que é onde empresários e gestores, não só do transporte, né, mundialmente falando, e eu participei, então a minha ideia é palestrar sim. Eu Muito tenho bom. essa vontade, estou buscando para A fazer gente precisa de alguém palestra como você. e trazer o conhecimento, cara. Mas o conhecimento emocional, o conhecimento da estrada, o conhecimento da vida. Mas só que eu sozinho não vou, eu preciso de vocês. Estamos Sozinho aqui não para vai. te ajudar. Cara, eu sou grato por conhecer pessoas novas. Eu sempre falo, quanto mais pessoas novas e pessoas boas eu tiver do lado, a minha energia vai aumentar, vai crescer. Eu tô vendo vocês, eu tô vendo conteúdo. Eu falo assim, cada conversa, cada assunto, o conhecimento dele da mecânica, se você me chamar lá pra ela, cara, eu vou ter um prazer, vai ser eu vou levar papel e caneta pra anotar tudo que você vai me ensinar, A entendeu? voz da manutenção. É a voz da manutenção, cara. Muito bom. Acho que é o podcast de manutenção que temos aí hoje no Brasil, que é o melhor aí. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Muito Fico bom feliz. mesmo. Eu posso Muito elogiar bom. também? Eu Pode. posso, cara, de verdade. Passe seu conhecimento motorista. Você trouxe isso que vocês entenderam sobre trazer um motorista para manutenção. Para o motorista saber não o preço que ele paga pelo erro dele, é o que ele pode fazer para não, Errar. entendeu? E a galera esquece do motorista, tipo assim, eles conversam só entre eles, escritório lá, e esquece de falar, ô, chama o motorista, pô, explica. Dá uma aula, mostra pra ele aí, ó. Ah, não pode entrar na manutenção, não, ó. Coloca um cercado, ó. A gente faz isso, acontece isso, cara. Se você tiver antecipação, se você não usar o freio, se você usar isso aqui, ó, no caminhão, cara, faz um vídeo. O legal é faz um vídeo pra todos. Ah, não consigo trazer todos os 50, 100 motoristas que eu tenho. Faz um vídeo explicando. Sim. Dá um ok aí. Você assistiu? Dá um ok quando todo mundo. Você assistiu? Legal. Entendeu? Não entendeu? Me procura. Se você começar a trazer um motorista aqui, pelo que eu tô vendo a sua pessoa, você traz um motorista pra você. Quem faz rodar o Brasil é o motorista. Se você verdade. começar a abandonar, que já abandonaram, era pra ter feito isso lá pra trás. Verdade. Beleza, tudo bem? Mas vamos continuar, vamos continuar. Não vamos parar, era pra ter feito antes, não fizemos. Vamos desistir? Não, não vai desistir. Cara, parabéns, de verdade. O cara da manutenção, Quero te Cara, agradecer, te que parabenizar isso? também. Muito Que obrigado isso? por essa aula que você deu hoje aqui grato. no nosso Papo de Caminhoneiro. Mas já acabou? Você, pela aula de sempre, o nosso tempo urge aqui. Eu quero deixar a Passa mensagem. rápido, né? E a Passa nossa deixar, você mensagem? quer um podcast para 3 horas aqui. Por favor.
pode encerrar esse programa da maneira que você queira. Cara, tô muito feliz mesmo, cara. Eu acho que hoje foi um grande bate-papo aqui de alto valor. Você é um cara que tem muito conhecimento e olha que a gente conversa pra caramba com o pessoal aqui, mas você, diferenciado. Muito obrigado, cara. E volte sempre que você quiser aqui. Mas voltarei, fazer o Você convite. faz muitas viagens, mas quando você tiver um tempinho pra vir aqui... mais presente agora, mais perto do pátio. Eu queria deixar a mensagem que a gente fala, que cuidado com o ônibus que você pega. Muita gente pega ônibus, vou trazer essa analogia pra você poder entender. Aí a pessoa pegou o ônibus errado, ela tem um tempo de descer e retornar para pegar o ônibus certo, mas não, ela continua e fala que vai esperar o ônibus dar a volta para ela poder pegar o ônibus certo. Pode demorar muito. Isso eu trago pro lado do transporte. Às vezes você tá numa transportadora que não tá te agregando, não tá te fazendo bem psicologicamente. Você continua lá e fala, eu vou ficar mais um ano que vem eu saio. Se passam 3, 4 anos. Quando você quer sair, já não tem psicológico para sair. Então, eu falo, se você tá numa transportadora ruim, tá, patrões te maltratando, você não tá se sentindo confortável onde você está, você tem que mudar, cara. Muda, vai pra outra, procura, você tem contato com as pessoas do lado. E as pessoas estão no ônibus errado, indo até o final para retornar. O retorno vai demorar muito mais. E talvez você podia mudar a sua história muito tempo atrás. Se você continuar, o ônibus vai demorar de chegar e você vai perder a viagem, vai se atrasar. Olha aí, vai ser seu companheiro de escritor aí, né? É isso aí. O cara tem um bom livro para ser escrito aqui. Muito obrigado, meus amigos. Gratidão. E é isso, que aula, né, meus amigos? Fico muito feliz de um dos melhores episódios que tivemos aqui na temporada do Papo de Caminhoneiro. Voltamos no próximo sábado, às 19h30. Um grande abraço. Tchau, tchau.